Deu aí? Então, beleza. Boa noite, todo mundo. Privilégio estar aqui mais uma vez, a gente poder compartilhar e dar sequência, naquilo que tem sido as ministrações, o ensino que a gente tem falado todos os domingos, Então, domingo passado a gente falou, a respeito da importância que é a gente conhecer a palavra de Deus, a gente saber manusear bem essa aqui que é a nossa bússola, que é o manual de instrução do nosso Criador. Então a gente precisa meditar nessa palavra, a gente precisa ler essa palavra, porque ela é a única ferramenta capaz de trazer uma direção que vai te levar para o centro da vontade de Deus. Tudo aquilo que você estiver buscando, tudo aquilo que você estiver olhando ao redor, namorando, filosofias humanas, religiões diversas, meu irmão, nada vai te levar para o centro da vontade de Deus, se não for a palavra. E essa palavra, ela é viva. Essa palavra, ela tem que ser algo que vai sair da teoria, porque senão ela vai passar de um livro. Ela não vai passar de mais um livro que você vai ler, ou às vezes que você vai começar a ler e vai terminar, pela dificuldade que a gente tem de ler algo. Nossa geração custa a praticar o hábito da leitura. Então, meus irmãos, é preciso a gente meditar nessa palavra. É preciso a gente se aprofundar nela e encarnar e viver. Porque falar, todo mundo fala, até papagaio fala. Mas hoje, a nossa geração, mais do que nunca, ela está precisando de ver essa palavra encarnada em nós. Nós somos as cartas vivas de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. O que você tem apresentado para as pessoas? Qual evangelho, qual Cristo você tem apresentado para aquelas pessoas lá do seu trabalho, na sua família que não conhece, os seus amigos da faculdade? Qual é o Jesus que você tem apresentado para as pessoas fora da igreja? Porque ser crente no meio dos crentes é fácil. Ser crente no meio da igreja, no culto, é muito fácil. 1h30 aqui a gente disfarça muito bem. Mas e amanhã, quando você acordar de manhã? 7 horas da manhã para ir para a faculdade, ou para ir para o trabalho, ou para fazer seja lá o que for. Como é que você acorda? Como você lida com as situações? Como você enfrenta as dificuldades? É isso que vai determinar, meu irmão. É isso que vai determinar onde está o seu coração. Então, não adianta você ficar querendo pregar, você querer ficar falar, você postar frase de efeito no Facebook, no Instagram, que não vai adiantar, velho. Se as pessoas não verem coerência naquilo que você prega e naquilo que você vive. E isso a gente vai experimentar apenas aqui na palavra de Deus. E esse mês a gente está falando sobre os fundamentos da fé, Sobre os fundamentos necessários para que a gente consiga fazer uma boa transmissão daquilo que nós temos aprendido de Deus. E a palavra é uma dessas, que a gente falou domingo passado. E hoje a gente vai discorrer um pouco a respeito do pilar mais importante na vida do cristão, que é a oração. E todas as vezes que eu vou falar sobre oração, que eu vou compartilhar, que eu vou ministrar algo a respeito de oração, parece que eu sinto um peso tão grande no meu coração que eu fico fraco, a pressão cai. E não é falando isso para fazer uma média, nem para assustar, é porque é real. Sabe por quê? Porque a oração é a única ferramenta que nós temos para nos comunicarmos com Deus. É a nossa única arma de ataque e a nossa única arma de defesa. Mas nós, como cristãos, nós não temos utilizado essa arma como a gente deveria. Quando a gente olha lá na vida dos reformadores, antes lá da reforma protestante, a gente vai ver e estudar a vida daqueles caras. Manos, a vida deles era uma vida de oração. Eles viviam para orar. O coração deles estava no altar de Deus a todo tempo. E a palavra de Deus queimava no coração deles. Que eles se inconformaram com aquela situação que eles estavam vivendo ali naquela época, do sistema religioso. E isso moveu eles para uma transformação. Mas o que a gente vê na nossa geração hoje é uma geração acomodada. Uma geração revoltas de Facebook, de mídia social.
mas que não faz nada, porque não tem uma vida de oração. Porque se cada um de nós queimássemos no nosso quarto, se cada um de nós colocássemos o nosso coração diante de Deus, a gente não ia ter tempo para ficar brigando por conta de besteira, a gente não ia ter tempo para pensar em outra coisa, a não ser encarnar e revelar e manifestar essa verdade. Mas enquanto a gente estiver cuidando dos nossos próprios interesses, cuidando da nossa própria vida, nos preocupando com o que nós vamos comer amanhã, onde a gente vai morar, onde eu vou trabalhar, qual faculdade eu vou fazer, quanto que eu vou ganhar, enquanto essas coisas estiverem no centro e no altar do nosso coração, meu irmão, você vai continuar vivendo uma religião medíocre. Uma religião medíocre. Você pode ser evangélico, você pode ser cristão, mas você vai viver uma vida totalmente aquém daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E quando a gente vê o ministério de Jesus, Jesus foi um cara que orava todo o tempo. Ele tinha momentos a sós, em que às vezes ele varava a noite orando ao Pai. Ele tinha momentos com os seus discípulos, ele tinha momentos com os discípulos mais chegados dele, que ele chamava às vezes para um lugar reservado e orava apenas com aqueles. Ele tinha momentos de oração com toda a multidão. E a gente vê, quando a gente lê todos os evangelhos, como que Jesus, o Filho de Deus, ele se submetia a uma vontade. Ele se submetia a uma disciplina de oração. E hoje, meus irmãos, a gente precisa ter essa disciplina. Nós precisamos colocar esse hábito na nossa vida. Mas enquanto a gente planejar, enquanto a gente pensar, fazer todas as coisas, e apenas lá no final, quando der tudo errado, a gente recorre a Deus para orar, meu irmão, nada vai mudar. Enquanto você continuar colocando a oração no final para ver se Deus te abençoa naquilo que você sonhou e naquilo que você planejou, você vai viver frustrado com Deus e com todo mundo. Você vai falar: ah, Deus, mas por quê? Por quê? Porque você não consultou a mim. Porque você não me buscou antes de você empreender isso. A oração, ela deve estar no começo e não no final. A oração, ela deve estar no início de todas as coisas. A primeira coisa, quando a gente acordasse, deveria ser colocar os nossos joelhos diante de Deus e rasgar o nosso coração diante dele. Apresentar o nosso dia diante dele. Buscar a inspiração que vem do alto. E a última coisa que a gente deveria fazer em todos os dias deveria ser a mesma coisa. Pedindo perdão pelos nossos pecados, fazendo uma análise de como foi o nosso dia, onde a gente errou, o que a gente fez, e pedindo por misericórdia e clamando por arrependimento. Mas qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda? E qual que é a última coisa que a gente faz quando a gente vai dormir? Às vezes é por isso que você está vivendo uma vida fria. Talvez é por isso que você está vivendo sem entender aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E aí as lutas, as dificuldades que Deus tem colocado para que você possa crescer, você não tem conseguido enxergar. Porque você está preocupado apenas em resolver o seu problema. E aí quando a gente inicia a leitura, e aí eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 6. Logo quando Jesus começa o seu ministério, ele começa fazendo um dos maiores ensinos que toda a Escritura já registrou, que é o Sermão do Monte. Se a gente resumisse todos os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, a gente teria tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida bem-sucedida. Porque o Sermão do Monte,
Jesus ele vai falar de todos os aspectos fundamentais da vida de um cristão. E ele não deixou de falar daquele que é o mais importante, que é a oração. E aí lá no capítulo 6, no versículo 5, ele fala assim, ó: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repita palavras vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Clamamos que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso entendimento, Pai. Clamamos para que Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, tomar as chaves do nosso coração, Pai. No nome de Jesus, transformando corações de pedras aqui em corações de carne, Pai. Transformando o nosso entendimento, Paizinho. Trazendo ânimo àquele que está desanimado, Paizinho. Trazendo vida àquele que morreu, Pai. No nome de Jesus, Paizinho, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, abrir o nosso entendimento, Paizinho, o nosso coração, para que essa palavra possa cair em terra fértil e produzir frutos, Pai. Para que a gente deixe de viver uma vida religiosa, Pai, sem entendimento, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, o que eu observo em tudo isso aqui que eu li agora, o primeiro aspecto que Jesus ele já chega ensinando para o povo é a respeito da motivação. Os religiosos, eles queriam se aparecer para as pessoas. Eles queriam mostrar como eles eram espirituais. Como uma autopenitência, como algo que as pessoas olhassem e vissem neles o exemplo, o modelo, o referencial. E Jesus chega falando exatamente o contrário. Fala, olha, quando vocês forem orarem, não façam como os religiosos, os hipócritas. Porque eles gostam de orar nas sinagogas, nas esquinas, para que todos possam vê-lo. E eles não receberão outra recompensa além dessa. Então, meu irmão, primeira coisa, existe oração que Deus não responde? Existe. Aquela oração em que a motivação está no lugar errado. Tem uma música que fala, né, que Deus não rejeita a oração. Não sei se alguns já ouviram essa música. Mas eu falo que Deus rejeita a oração. Ele rejeita quando a nossa motivação ela é contrária. Porque ao longo de toda a palavra, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê o Senhor rejeitando algumas orações dos profetas por conta da iniquidade, por conta do pecado do povo. Deus rejeita aquela oração que ela é motivada no lugar errado. A motivação dos religiosos era parecerem espirituais. E qual que é a nossa motivação? O que tem nos motivado a orar? Quando você se apresenta diante de Deus, você apresenta a sua lista de pedidos, a sua lista de compras, ou você apresenta o seu coração? Quando você se apresenta diante de Deus, o que te motiva? Ou o que às vezes tem faltado, a motivação, porque às vezes você nem está orando mais. Você nem tem colocado seu coração diante de Deus. Qual a motivação do seu coração? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês
o que leva você a se colocar diante de Deus. E aí ele fala a respeito de formas. Ele fala, olha, não repitam como eles, achando que pelo muito falar vão conseguir alguma coisa diante de mim. E quando a gente pega depois, o Pai Nosso, a religião ela levou esse Pai Nosso para uma reza. Que se a gente rezar 20 Pai Nossos, os nossos pecados estarão perdoados. Tudo vai se resolver. Mas Jesus ele estava ensinando uma transformação do nosso entendimento. Então, a forma é a gente rasgar o nosso coração diante do nosso Pai. Porque se você tem tratado Deus apenas como um ser elevado, um ser espiritual, com grande poder, com grande força, com grande autoridade, você não vai conseguir acessar o coração de um pai que quer ser reconhecido pelo seu amor. Você não vai conseguir acessar o coração de um pai que te conhece melhor do que o seu pai terreno. Por isso que muitas vezes, quando você vai orar, você acha que a sua oração não está passando o teto. Porque você se achega diante de Deus com o coração e com uma vida se apresentando diante dele apenas como um Senhor, como um Criador, mas ele quer ser reconhecido como Pai. Às vezes você não teve um pai excelente na terra. Às vezes o seu pai foi o pior homem que você já conheceu, mas eu quero te falar, meu irmão, você tem um pai que te ama. Você tem um pai que te conhece antes mesmo de você ter sido gerado, lá no ventre da sua mãe. E todos os seus dias estavam contados. Todos os seus dias estavam escritos no livro da vida. Olha a grandiosidade disso. Olha como isso é lindo. Você poder se achegar a um Deus que agora se faz Pai. E que Ele vai compartilhar do seu coração, e que Ele quer compartilhar da sua vontade, para que você compreenda, para que você viva tudo aquilo que Ele já escreveu no livro da vida. Mas você está insistindo em viver a sua vida da forma que você quer. Você está insistindo em viver a sua vida achando que está tudo bem, e não está. Você está lutando contra Deus. Você está lutando contra seus irmãos. E o seu pai está te esperando lá no seu quarto. E ele fala aqui, quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, fecha a porta. Ele fala de um lugar. E esse lugar não é apenas um lugar físico, onde só lá você vai encontrar a presença dele, porque o véu foi rasgado. Porque a presença dele foi inundada sobre os nossos corações. E agora nós temos acesso a ele a todo tempo e em todo lugar. Mas um aspecto que me chamou muita atenção aqui é que quando ele fala de quarto, eu associo a ideia de intimidade e de descanso. Jesus, ele está nos ensinando a nos relacionarmos primeiro a Deus como um pai. E agora, Ele está nos chamando para um lugar de intimidade e um lugar de descanso. Então, meu irmão, às vezes você tá querendo orar no corre-corre do seu dia, no meio da tempestade, no horário em que quando você começar a falar, você vai começar a babar de sono e vai dormir, vai cair para o lado. Ou às vezes você está querendo orar ao seu pai em um lugar onde há muitas distrações. A gente não solta o celular nem para poder orar mais. E aí tudo nos distrai, tudo nos tira atenção. E o pai está falando, eu quero exclusividade. Eu quero intimidade. Eu quero relacionamento. Eu não quero reza, eu não quero repetições, eu não quero que você leia orações já escritas, mas eu quero o seu coração nesse lugar de intimidade e nesse lugar de descanso. Então, meu irmão, às vezes você está cansado e sobrecarregado do dia a dia porque você não tem entrado nesse lugar de descanso em Deus, que você só vai conseguir acessar na oração, que você só vai conseguir acessar nesse lugar de intimidade.
o Pai é nosso. Uma das motivações erradas é que a gente acha que o Pai é meu, que eu sou exclusivo, que eu sou filho único, e que qualquer coisa que eu pedir, meu Pai vai me dar. Afinal de contas, eu sou o filho preferido, eu sou o filhinho amado do Pai, e a gente acha que Deus vai dar tudo aquilo que a gente pedir. E aí, lá em Tiago, no capítulo 4, ele vai falar um pouco disso. Abre aí. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então, meu irmão, outro problema, outro empecilho que faz com que as nossas orações não sejam atendidas, porque a gente ora na perspectiva de que o Pai é meu e de que Ele tem a obrigação de me dar tudo aquilo que eu quero. Em outro versículo ele fala, acaso vocês que têm filhos, se um filho te pedir pedra, você vai dar pão? Acaso eu, o Pai Celestial, não vou dar coisas boas para vocês? Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a gente não vai receber tudo aquilo que a gente quer, mas a gente vai receber tudo aquilo que a gente precisa. Então, o motivo das guerras, os motivos das nossas brigas, das nossas discussões, os motivos dos nossos desânimos, os motivos da nossa ansiedade, do nosso medo, da nossa angústia, está em a gente pedir a Deus tudo aquilo que apenas vai me satisfazer. E aí eu me esqueço de que o Pai é nosso e de que eu tenho irmãos que estão passando por dificuldades, por problemas, às vezes piores que o meu. E eu estou olhando apenas para o meu umbigo e pedindo apenas para o meu Pai. Mas quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele fala, olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão, lembra do seu irmão que está passando por dificuldade. Lembra do seu irmão que está precisando de trabalho. Lembra do seu irmão que está doente. Lembra do seu irmão que está esfriando na fé. Lembra do seu irmão que desviou. E aí quando a gente começa a ter essa consciência, a gente para de fazer uma oração egoísta e de pedir só aquilo que a gente quer, e a gente começa a se compadecer pelos outros irmãos que estão morrendo, que estão passando dificuldades e que estão se perdendo no meio do caminho. E quando eu entendo isso, eu entro na presença de Deus também com reverência, porque Ele fala, santificado seja o teu nome. Então quando a gente vai orar, meus irmãos, tenha reverência, porque os anjos a todo momento, 24 horas, estão diante dele falando santo, santo, santo é o seu nome. Mas a gente quer entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Muitas vezes a gente quer entrar na presença de Deus como o nosso brother, como o nosso truta, e a gente não tem a noção da grandiosidade, da santidade de Deus. Então tenha reverência ao entrar diante de Deus. Mas que isso também não faça de você um religioso que comece a orar, ó santo Deus todo-poderoso. Não, mas que haja espontaneidade no seu coração. Que haja algo que vai brotar lá de dentro e que vai sair em palavras. Porque Ele é o seu amigo. E Ele quer também ouvir o seu coração. E às vezes vai faltar palavras, às vezes vão vir palavras que você nem estava pensando em dizer para Ele, mas nunca se esqueça que Ele é santo. Seja feita a tua vontade. Quando a gente ora, meus irmãos, é para que haja um alinhamento daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que é a nossa vontade. Mas a gente usa a oração para encostar Deus na parede, né? Vocês já perceberam? Para empurrar Deus e falar, Deus, me dá isso daqui. Faz isso agora. Me ouve, me escuta. Olha eu aqui. E aí a gente usa a oração para tentar mudar Deus.
E quem que vocês acham que vai mudar? Quem que vocês acham que tem que mudar nessa relação? Aquilo que é eterno, aquilo que criou todas as coisas, que conhece tudo? Ou você que nasceu ontem e acha que sabe de tudo? Quem você acha que tem que mudar? Então por que a gente usa a oração como uma arma para tentar mudar Deus? Está errado, não é, irmão? Para que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então como que a gente tem orado? Qual tem sido o nosso posicionamento? Será que a gente está querendo fazer Deus mudar de ideia? Porque quando a gente ora na perspectiva de alinhar o nosso coração, que é enganoso, que é mau, que é duro, que é ruim, meu irmão, você pode estar no meio da tempestade, que aquela paz que excede todo entendimento vai encher o seu coração. E você não vai entender. As pessoas que estão ao seu redor não vão entender. Por que você às vezes está desempregado, está sem dinheiro, mas está alegre, está esperançoso? Porque o seu coração está alinhado com o coração de Deus. E aí você vai entender que as lutas, que as provações que vêm na sua vida, vêm para fazer você amadurecer. Não para fazer você um menino mimado, uma criança mimada, que vai dar birra, que vai espernear, que vai bater o pé e vai fazer Deus mudar a situação por sua causa. Não, meu irmão. Deus ele vai manter a circunstância para moldar seu coração. Deus vai manter as variáveis externas para mudar o seu coração. Para que você possa crescer, para que você possa amadurecer. Dá-nos o pão para este dia. Quando a gente ora segundo o coração de Deus, não há lugar para ansiedade. A gente apresenta as nossas necessidades, a gente apresenta diante de Deus aquilo que a gente necessita e Deus cuida de nós. Então, quando a gente alinha o nosso coração com a vontade de Deus, não deve haver espaço para o medo, não deve haver espaço para a ansiedade, para a angústia. Mas ainda há espaço para essas coisas, porque o nosso coração ainda não está no lugar certo. Porque o nosso coração ainda não está alinhado com a vontade de Deus. E na oração é o lugar de arrependimento e um lugar de perdão. É o lugar onde eu reconheço as minhas falhas. É o lugar onde eu apresento, onde eu rasgo meu coração e falo: Deus, eu não consigo. Se não for o Senhor na minha vida, eu não consigo. Eu peço perdão, assim como eu perdoo. Então, se você tem dificuldade de perdoar, meu irmão, é porque você ainda não entendeu a graça maravilhosa de Deus. Se você não consegue perdoar o seu irmão e chega diante de Deus pedindo perdão pelos seus pecados, nós somos hipócritas. Nós somos mentirosos. E na oração é onde a gente coloca a nossa necessidade de arrependimento e de confissão. É onde eu falo para Deus que é Ele que me sustenta, que é a sua graça que me basta, que é a sua força que me fortalece. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, meus irmãos, essa noite, por mais que você já tenha ouvido falar 1 milhão de vezes que é oração, como se deve orar, essa noite eu creio que Deus quer te levar para um lugar de intimidade. Essa noite Deus quer trazer o seu coração para próximo dele. Às vezes você está cansado, sobrecarregado, desanimado, triste, grilado, abatido. E o último lugar que você tem buscado o auxílio é na presença de Deus. Às vezes você se achega diante de Deus e não tem nem palavras para falar. Tamanha a sua fraqueza, tamanha
a sua falta de fé. E às vezes quando você consegue adentrar esse lugar de intimidade, de descanso, você tem se distraído, você tem perdido o foco. E aí é por isso que você não consegue alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, essa noite, que você possa colocar o seu coração diante de Deus. Porque Ele está nos chamando para esse lugar de intimidade. Ele está nos chamando para esse lugar de descanso. Eu não sei aonde você tem andado, eu não sei aonde você tem ido buscar isso, eu não sei qual fase da sua vida você está vivendo agora, mas eu creio que a oração ela é poderosa para transformar o nosso coração. Eu creio que o poder do Espírito Santo ele é capaz de transformar um coração duro, de pedra, num coração de carne, num coração que pulsa, num coração que bate, para que a gente consiga ser essa revolução que o mundo precisa. Então feche seus olhos aí, que a gente possa tirar um momento agora. A gente vai fazer igual a escola agora. A gente vai ouvir a teoria e a gente vai praticar. Porque não adianta a gente falar que entendeu, falar que sabe, mas as nossas prioridades não revelam isso, que a gente está falando que entendeu. A gente tem o Chamas aí dia 30, e o Rafael lembrou que é feriado. Então, para aqueles que às vezes estudam, trabalham, é a oportunidade de você estar aqui junto com a gente. De você colocar o seu coração, da gente orar uns pelos outros, da gente orar por alvos específicos. Mas as nossas prioridades revelam aquilo que realmente a gente está buscando. A gente começou um novo culto aí na quarta-feira para a gente poder ser orientado na palavra, para a gente poder ser ensinado, visando esse pacote completo de palavra e de oração, que é o principal que um cristão precisa. Às vezes você está manco, às vezes você está precisando exercitar esse outro aspecto da sua vida. Porque você é muito bom de comunhão, você é muito bom de sair, você é muito bom de se encontrar, você ajuda o necessitado, você ajuda aqui na cesta básica, você oferta na igreja, mas a sua vida de oração é zero. Você só lembra de orar quando está aqui no culto e olhe lá. A sua vida de devocional da palavra é zero. Você só corre para ler alguma coisa quando algo está se perdendo, no desespero. Então, meus irmãos, Deus está nos chamando para esse lugar. Feche seus olhos aí, que você possa, colocando seu coração diante de Deus, em nome de Jesus.